Teremos perrengues na China, teremos o porquê que a Camis veio para a China, qual foi a sua vida, arrependimentos, tantãs. O cachorro que eu comi. O cachorro que ela comeu, gente. Fiquem ligados. Então vamos lá, comecemos. Gente, ó, a gente acho que vai ficar meio devagar aqui, porque acordamos 4 horas da manhã, não dormimos bem, as duas, né? Mas vamos tentar, né? Bater um papo, que legal. Já tomamos um café, comemos um jambim, vídeo aqui em algum lugar, pra você assistir o vídeo que a gente já fez, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo querido Brasil e do mundo. Estamos aqui com... Comigo de novo. Com Camis. E você? Na cama com Camis. Meu Deus do céu, isso é muito perigoso. E eu quero que vocês nos acompanhem para mais essa aventura Womanzoba. Fala um pouquinho de você, ser presente. Tenta, resumidamente, falar de onde você é no Brasil, o que você veio fazer na China, quanto tempo você está aqui. Então, meu nome é Camila, eu tenho 24 anos, eu moro aqui na China desde 2019. Eu cheguei aqui na China, eu tinha 21 anos. Eu sou de Minas Gerais, eu sou de Contagem, região metropolitana de BH. Eu vim pra China pra ser au pair, né? Fui prometida uma coisa... Fui prometida que eu iria trabalhar 5 horas por dia, ensinar inglês para as crianças chinesas. Ter uma experiência bacana, viajar com a família e tal. Né, Chinese Dream. Tem o American Dream e nós temos o Chinese Dream. E qual que é o Chinese Dream? Travel. Just a dream. Não. Aí, eu tô morando na China já tem 2 anos e 10 meses, praticamente. Vai fazer 10 meses, eu acho que agora... Não. Acho que já não importa mais, tô indo embora mesmo. Tem sido desafiador, muito desafiador, muito desafiador. Tem sido muito prazeroso também, como mulher, como humana. Quais eram a imagem que você tinha da China antes de vir pra cá e o que mais te surpreendeu quando você chegou aqui? Eu imaginei que seria um país organizado, um país muito limpo, uma coisa, tipo assim, bem focada, mas eu não imaginei que seria um país, assim... né? Tão bonito, pra ser sincera, bonito. A China é um país muito bonito, eu não imaginei que eu iria ver isso. Eu achei que eu iria ver uma coisa mais pobre, que é o que a gente geralmente vê quando a gente sai de Pequim. Saiu aqui do centro de Pequim, a gente tem acesso a parte mais pobre da China. Mas eu achei que eu iria ver, tipo, um povo... eles não são, tipo, warm, eles não são quentes, como o brasileiro é, tipo, de realmente trazer a pessoa pra família, abraçar e tudo mais. Mas eles são bem acolhedores, do jeito deles, mas eles conseguem ser. Você quer falar um pouquinho da sua vida de au pair aqui ou não? A minha vida de au pair foi meio louca, né? Porque eu vivi uma família muito tradicional. Uma família bastante dinheiro, eles tinham muito dinheiro, eles têm muito dinheiro, na verdade. Mas eles são muito tradicionais, então, tipo assim, meu piercing eu não podia usar. Quando eu saí, eu tinha que falar pra onde eu tava indo, com quem eu estava, eu precisava mandar localização. Porque os chineses, eles são controladores, isso é uma verdade, né? Então, quando o Covid começou, nós estávamos em Sanya. A gente tava nas férias de janeiro. E aí, acabou que nós ficamos presos no hotel por 7 dias. E quando nós voltamos pra Pequim no final de janeiro, nós ficamos 3 meses presos dentro do apartamento, né? Eu, a babá das crianças, a mãe que tava grávida, que descobriu que tava grávida, e as 2 crianças, a gente não podia sair do apartamento de jeito nenhum durante 3 meses. Nós passamos 92 dias exatamente dentro do apartamento. Depois eu fui com eles pra Tiandã, em Hebei, que é uma província aqui perto, e eu passei 4 meses com eles por lá. A família que eu tava, ela era bem controladora, mas ela, ao mesmo tempo, tipo, cuidava de mim o máximo que eles podiam. A forma que eles achavam que era proteção, que era cuidado, era controlar. Então eles queriam saber onde eu tava, com quem eu tava. Que horas ia voltar. Que horas eu ia voltar. Eu tinha curfew de 5 horas da tarde, eu não podia voltar pra casa depois de 5 horas da tarde. Eu também não podia encontrar com outras pessoas que não fossem da família durante o período que eu tava lá. Quando nós voltamos pra Pequim, foi a mesma coisa. Não deixaram eu sair mais, queriam me prender dentro de casa no inverno. A mãe era muito legal, tipo assim, em partes ela me ajudou muito financeiramente, por exemplo. Eles pagavam muita coisa pra mim e tal, mas nada, tipo assim, muito luxuoso. Tipo assim, você precisa de um shampoo? Vou comprar pra você. Não precisava de eu gastar meu dinheiro, né, com esse tipo de coisa. Eu era remunerada, inclusive. Estava chinês pra manter meu visto, né, como estudante.
Enfim, aí foi uma experiência bacana. Eu tive problemas com a família, porque todo mundo tem problema até com a própria família, né? Mas tive problema com as crianças, por causa de questão de disciplina, todo mundo vivendo essa pandemia louca e tudo mais. Morei com eles em uma vila bem pequenininha, fiquei sem tomar banho, tipo, 2 semanas, porque não tinha como tomar banho. No alto verão de Pequim, 38 graus na lata, e não podia dormir. Nem canequinha? Podia tomar banho? Não podia. Nem, não tinha como tomar com caneca. Porque, tipo assim, não tinha espaço no banheiro pra eu me molhar. E outra, a água era muito gelada, onde podia molhar. Ai, segura. Aslan! E você falou que a família tinha uma babá. Então, como que era? Porque au pair, pra muitas pessoas, é o quê? É o trabalho de babá em outro país, você mora com a família. Pode continuar, não. Vou pegar essa criança. Vem cá. Você mora com a família e cuida de tudo que é das crianças, né? Leva pra escola, organiza a roupa, tal. Como que era, então, o seu dia a dia com a criança da família? O meu dia a dia com as crianças era basicamente ensinar para a casa de inglês, conversar com as crianças em inglês e brincar com elas. Então, o tempo livre que as crianças tinham era comigo. Então, tipo assim, as crianças estudavam, chegava da escola, jantava e o resto da noite era comigo. Aí, quando a pandemia começou, Era tempo livre 24 era tempo horas. livre 24 horas, era tempo livre comigo. Eu que acompanhava para as aulas online, eu que acompanhava para casa, eu que acompanhava o tempo todo. Então, de 5 horas diárias, passou para 12, 13 horas diárias. Entendeu? E, tipo assim, meus dias off, por exemplo, meu dia off era na terça-feira. Aí, por exemplo, eu acordei, tipo, feliz. Tipo, vou descansar. Ai, hoje você precisa ficar com fulano. Você não pode descansar. Amanhã você descansa. Tipo assim, eu não tinha controle nem dos meus horários. Por quê? Porque eu morava com a família. Entendeu? Então, tipo, foi um tempo muito difícil pra mim. Eu desenvolvi até, tipo, doenças mesmo emocionais, né? Eu tive distúrbio alimentar durante 1 ano. Eu lutei contra a bulimia, porque, né, eu tratei com psicóloga. E a psicóloga, a gente conversa bastante sobre isso, sobre a raiz da bulimia, como que a bulimia começou, porque começou aqui na China, eu nunca tive isso no Brasil. Foi um tempo muito difícil, eu aprendi muito na dor. Não vou falar que eu aprendi muito visitando, conhecendo, não, eu aprendi muito na dor. Tá, você veio pra cá com planos de ficar quanto tempo? 6 meses. Eu falo pras pessoas, as pessoas não acreditam. Não, ninguém acredita. Gente, eu vim pra cá em outubro, pensando em voltar em abril. Já é junho, de quase 3 anos depois. Né? Gente, ninguém vai pra China com plano de voltar em 2 meses e volta em 2 meses, não, desculpa. Eu tenho uma frase que eu geralmente falo com todo mundo, que é o seguinte: se o sapato tá apertado é porque o pé cresceu. Tivemos problemas técnicos. Então, estamos voltando aqui. Voltamos novamente com o quê? Com Dani Tassi. Camis na cama. Na cama com Camis. Na cama com cama. Na cama com cama. Na cama com Camis. Gente, perdemos o fio da meada, então a gente vai tentar voltar aqui do assunto, tá? A gente não sabe o que foi gravado e o que não foi, mas a gente vai se repetir e a gente tenta editar depois. Vamos tá voltando pra lá? Pra ali, ó. Aqui, Vamos tá um pouquinho mais inteligente? Olha lá, ó. Tentando fazer um que o gato não venha atrás da gente. Olha só, onde ele vai, onde não pode. Vai! Ai! Corta! O que tá acontecendo? Como que usa isso daqui, Dani? E ele lá, ó. Ai, gente, você grava um vídeo não, tá? Dani, você tira isso do vídeo. Ai, que vergonha, que humilhação. A vida como ela é. Mas cortou um monte de coisa, peraí. Que ódio desse gato, faz xixi na cama, estraga vídeo dos outros. Você falou que ele é quietinho, né? Mas ele é? Eu não sei por que ele tá fazendo isso. É o cheiro do nanguá. Pode ser. Vamos lá. Câmera pronta. Acho que agora vai. Aí ele lá de novo, ó. A cabecinha. Ali. Ó. Vou deixar o laser ali.
Quebra tudo, menos essa cadeira que a sua mãe não tá com dinheiro pra pagar essas coisas não, meu filho. Ó o tamanho que essa pessoa tá. Enfim, vamos continuar Então, aqui, ó. vamos focar. Quem tá falando do que mesmo? Que eu já esqueci, já não lembro. Você falou que seu tempo de China já deu. E acabou. Assim, ó, quando eu fui au pair, né, muita gente não sabe, mas eu fui au pair nos Estados Unidos. E como que foi, então, pra você? Porque você não era babá das crianças, Não, né? eu era professora de inglês. Mas acabava que eu era. Tipo assim, eles tinham 2 crianças na época, agora eles têm 3. Tinham 2 crianças. Então, tipo assim, na época, a menina tinha 5 anos e o menino tinha 2. Então a babá ficava com de 2 e de 5, quem ficava era eu. A mãe fazia tudo, mas basicamente quem cuidava, tipo assim, quem ficava mais tempo com a menina era eu. Então aí eu ensinei ela a gostar de Justin Bieber, de GOT7. Essas coisas assim, entendeu? Ela tava comigo, não era meu trabalho, então eu ensino o que eu quiser. Brincadeira, né? Você tá vendo? Eu ensino coisa boa, coisa de qualidade. Qual que foi a sua expectativa antes de ir pra China e o que mais te surpreendeu positiva e negativamente? A minha expectativa era de viajar pela China, conhecer mais a cultura e principalmente ter um pouco mais de liberdade. Porque aqui na China a gente não tem liberdade. Isso é uma realidade. E o que me surpreendeu positivamente foi a facilidade de compras aqui. Coisas virtuais, tipo, tanto compras de comida, quanto delivery, na verdade. Ou compras de roupa e tudo mais. Eu acho isso incrível, isso me surpreendeu muito. E eu não sei como é que eu vou viver sem isso, gente, pelo amor de Deus. Eu adorei falar no microfone desse jeito, assim, ó. Som. Galera de cowboy. Mas, enfim. Eu me sinto realmente sendo entrevistada, de verdade. Mas o que... Eu tô te entrevistando. Eu me sinto de verdade, tipo, tô na Rede Globo. Mas, continuando. E negativamente, o que me surpreendeu foi como os chineses não estão prontos, eles não têm preparação nenhuma para receber nada que venha do Ocidente. Tanto como pessoas, quanto medicamentos, quanto informação, principalmente informação. Eu acho que eles são muito privados. Eu já ouvi cada coisa, já passei por cada coisa, gente. Ó, o que eu vou falar, eu gosto pra vocês. Que é absurda. Mas você falou que aqui não tem liberdade. Em que quesito? Tudo. Não, tudo não. Por exemplo, eu falo que eu tenho muita liberdade aqui enquanto mulher, que eu posso vestir a roupa que eu quiser, sair a hora que eu quiser. E, tipo, tem muita segurança nessa parte. A liberdade nessa parte, assim, de segurança, sabe? Eu não concordo. Por quê? O que aconteceu com você? Conte Eu não para nós. concordo porque, por exemplo, eu acho que os chineses, eles não tocam em você, mas a forma que eles olham e a forma que eles falam sobre você é abusiva. Eu acho um pouco abusiva. Então, por exemplo, já aconteceu de, por exemplo, eu estar na rua, vestida do jeito que eu sou. Gente, eu sou latina, eu tenho o corpo de uma mulher latina. Então, tipo assim, chama atenção de quem tá olhando. Principalmente atenção, tipo, masculina, que é uma coisa que os homens geralmente aqui olham mais que as mulheres. Então, o que acontece? Tipo, já aconteceu de, por exemplo, eu estar na rua e me chamarem de puta mesmo, literalmente. E olha que eu não tava nem com roupa, tipo assim, de verão, tava com roupa mais comportada. Homem já correu atrás de mim pedindo meu WeChat, já me seguiu em Sanlitum, saindo da estação de metrô. Então, tipo assim, isso já aconteceu. Então, já aconteceu de, por exemplo, eu ser seguida até o carro onde eu ia pegar o meu táxi. Esses dias pra trás eu fui seguida 2 vezes no metrô, voltando de Saichikol. Eu moro na estação de Chaoyang Park. E aí eu tava voltando da linha 7 pra linha 14 e eu fui seguida 2 vezes por 2 diferentes homens no metrô. E aí eu liguei pro meu namorado e falei com ele, ó, tem 2 caras me seguindo e eu não estou me sentindo confortável. Então, se você puder, fica comigo no telefone. Já aconteceu isso. Então, essa questão de liberdade, eu acho que depende também do quanto você presta atenção ao seu redor. Teve uma época que eu saía escondida, não sei se você lembra que eu te contei. Que eu amarrava meu cabelo, colocava boné, colocava máscara preta, saía toda escondida pro povo não me ver. Pro povo não reparar que eu era estrangeira. Aí o povo só sabia que eu era estrangeira quando eu chegava em algum lugar, que eu saía com óculos escuro também. E que eu tinha que falar chinês, eles viam que meu sotaque era diferente. Já passei por muito perrengue, Dani. As pessoas não sabem, as pessoas acham que a vida da China é o quê? A vida da China é de Gucci. E depois, então, fala um pouquinho depois da sua vida de au pair aqui. O que você fez? Quais foram os projetos? Morei de favor.
Eu passei uns apertinhos, gente. Quando o programa de ópera acabou, eu fui morar com a minha amiga Alexia. Passei uma semana com ela. Depois eu passei 3 semanas num hostel, decidindo se eu ia embora da China ou se eu ficava na China. E aí, eu passei um tempo, 3 semanas no hostel. Depois eu passei 2 semanas com a Dani. E depois disso, a Dani me ajudou, na verdade, a achar um apartamento. E foi aí que a minha vida solo começou. E aí, eu comecei a trabalhar como professora de inglês, em uma escolinha de inglês. E logo depois, eu comecei a atuar. Trabalhei como cantora também. A gente fez uns trabalhos de reconhecimento facial. Se você não sabe, nem precisa saber como é que acontece isso, que é uma humilhação. Mas eu passei uns apertinhos em relação também a visto, porque visto não é fácil. Principalmente permanecer aqui é muito difícil. Permanecer é muito difícil em questão de visto. E aí eu trabalhei como professora em kindergarten durante um tempo, né, no jardim de infância. E agora, no momento, eu tô fazendo lives, porque eu tô, na verdade, no processo de ir embora. Eu dublei também, trabalhei como dubladora. Agora eu tô no processo de ir embora, né? Tô fazendo live, dando aula particular, indo dar aula particular. E só que eu tô fazendo e tô doida. Tô contando os dias. Falta 26 dias pra eu ir embora, gente. Não aguento mais. As suas comidas favoritas e as não favoritas. Gente, sobre comida, eu preciso segurar o microfone. Gente, eu gosto de tudo, menos do ovo centenário. E o tofu fedido? Eu também não gosto. Mas eu amo balsa, que é o pãozinho do Kung Fu Panda. Se você não viu o vídeo, a Dani vai colocar aqui o link aqui na descrição ou em algum lugar aqui desse vídeo. Estou fazendo propaganda aqui. Se você ainda não curtiu esse vídeo, você curte. Se não se inscreveu também, se inscreva no canal. Outra coisa. Eu gosto de dumpling, gente. Eu amo dumpling. Gente, dumpling pra mim de camarão. Guiosa, né? Você ganha meu coração. Outra coisa que eu gosto. Gente, eu amo arroz chinês, aquele arroz empapado cheio de amido. Gente, arroz com amido, tudo de bom. Porque os arroz dele tem bastante amido, né, Dani? Sabe o que eu gosto demais de hot pot? Gente, hot pot, que é o fundi chinês. Tem vídeo no canal, vou deixar aí na descrição. Gente, o hot pot é a melhor coisa que existe na China. Porque eu falo no Brasil, é na China. Mas eu sabe o que eu não gosto de verdade na culinária chinesa? Os doces. Que não é doce, né? E, gente, é um negócio estranho, assim, diferenciado. Mas, tirando isso, eu gosto de tudo. Adoro chá com leite, gente. Eu já comi escorpião, gente. Fale-nos. É crocante. Eu já não lembro mais do sabor, mas não era muito bom, né? Tem gosto de inseto mesmo, igual aquelas... Como é que é o nome? Cigarro? Não, aquelas bichinhos de seda. Tem o mesmo gosto. Mas eles colocam aquele tempero do churrasco chinês, né? Eles colocam cominho. 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 Ô, gente, você tem ideia... Cominho. Daqui a pouco é gominho, igual aqueles dorama coreano. Mas enfim, eu já comi... Gente, tudo vocês imaginam eu comi. Até cachorro eu já comi aqui na China. Já? Já, mas eu comi sem querer. Conte-nos. Porque tinha uma mesa de carnes na casa onde eu morava. E estavam fazendo, tipo assim... Tipo, sabe aquele dia que eles fazem resto de tudo? Aí tinha um tanto de carne na mesa, eu fui comer. Aí o Laoye chegou. How to? Aí eu fui perguntando, né? Diga se chamar ele. Go. Aí eu, go. Goro. Go, gente, é cachorro. Ensinando pra vocês o meu único vocabulário de chinês. É tudo que eu sei falar. Eu acabei de falar essas frases aqui. Gastou o mandarim do dia. O mandarim todo aqui, o cara. Deixa eu chamar. Ai. Mas e aí, depois que se falou, qual foi essa reação? Tipo, não acredito. Eu congelei. Eu fiquei... Touch. E eu troquei de prato, não toquei mais naquele. Na verdade, eu não comi mais carne. Fiquei 6 meses sem comer carne. Foi quase isso. Eu não como muito mais carne. Depois que eu vim pra China, inclusive... Mas você chegou a perguntar pra família, tipo, vocês comem direto? Eles comem com frequência. Carne de cachorro, principalmente língua de cachorro. É exótico aqui. Comer língua de cachorro. E é bem caro língua de cachorro. É isso que eu ia falar. Se é exótico, então... Língua de cachorro é caro. Em status também, né? Nossa, esse vídeo vai ficar polêmico. Eu tô falando tanto de polêmica aqui, né? Só de colocar um título, comi carne de cachorro. Gostei. Eu gosto de visualização, gente. Vamos dar like aqui, compartilha com seu amigo pra dar
like pra Dani, pra subir aqui o canal dela. Fala um perrengue que você passou aqui. Desde que eu cheguei, dia 23 de outubro de 2019, eu venho passando perrengue todos os dias. Já tiveram várias situações que eu passei vários tipos de diferentes perrengues. Em relação à comida, em relação à proteção. Eu consigo comunicar, sobreviver, mas meu chinês é muito limitado. Eu tinha esquecido a minha chave em casa. Eu morava com meu amigo Felipe, lindo. Morava com o Felipe, eu esqueci minha chave em casa. Eu tava com um sapato que machucava meu pé. Tava com a Melina na época, a Melina tava morando aqui em Pequim ainda. Nós fomos parar onde? Em algum lugar que eu já não lembro mais onde foi, a gente foi parar. Foi no sábado de manhã. O Felipe tinha ido pra um hotel com os amigos dele. E eu tava machucada. Em frente ali, o Beersmith em Guomal. E eu pedi um Didi, que é o Uber chinês. Aí eu pedi o Didi. Gente, vocês acreditam que eu não consegui falar pro moço onde eu tava. Eu não consegui comunicar pro moço. Eu sem chave, sem pra onde ir, com o pé machucado, eu não conseguia andar. Meu pé tava pingando sangue. Sabe o que eu fiz? Eu sentei no chão e chorei. Eu sentei no meio-fio, gente, em frente ao Carey Hotel. E comecei a chorar. Porque eu não tinha o que fazer. Eu não consegui conversar com o moço do Uber, do Didi, né? Ele tava falando chinês muito rápido. E quanto mais eu falava com ele, Timbudon, que eu não entendo, né? Não consigo entender o que ele está dizendo. Ele não parava de falar, ele começou a gritar comigo no telefone. Eu sentei. Porque chinês é assim, se você falar com eles que você não tá entendendo, eles vão gritar. Como se a gente não fala, então não estão ouvindo. Falei assim, cara, isso é minha culpa porque eu não tô estudando direito chinês. Melhorei? Não. Que perrengue que você passou de comida? De pedir coisa errada já aconteceu, já de vir o que eu não queria comer. Já aconteceu de, por exemplo... acho que só de pedir comida errada mesmo. Em questão de questão... Gente, o problema da China é o idioma. Se você não falar o idioma, você tá ferrado, né, filho? Porque assim, a gente só vai saber quando acontecer mesmo. Mas o que você acha que você vai sentir mais falta daqui? Segurança. Eu acho que segurança é a facilidade de compra online. Porque o resto eu tô sentindo saudade de tudo, das outras coisas. Porque tirando a segurança e a compra online, tipo, você ir todos os dias no restaurante não é uma coisa boa. Não é como comer um PF no Brasil, sabe? Então eu não vou sentir saudade de restaurante, não vou sentir saudade do café. O café daqui não é gostoso, o café brasileiro que é bom. Nem roupa. Porque pra mim não tem roupa boa aqui. Porque eu tenho quadril largo, eu tenho peito. Então eu não consigo achar roupa pra mim. Entendeu? Que mais? Acho que é só conveniência de compra online e... Os amigos não, né? Vocês é outra história, né? Vocês podem sair daqui, as compras online não podem. Eu queria levar o Taobao embora comigo. Vira só, você abre lá no Brasil. Nossa, eles vão explorar, eles vão querer pegar meu dinheiro tudo, não? O chinês gosta de dinheiro mais que a gente, Vocês acham que não? O Tico tá querendo ir dormir já. Gente... Eu queria dizer pra vocês que a Dani é uma pessoa incrível. Algum lugar, assim, que você fala assim, se você for pra China, se tiver pouco tempo, você tem que ir. Uma muralha? Gente, a muralha, tipo assim, não é porque é uma coisa, this is clichê. Não é clichê. Quando você chega na muralha, você sente um negócio diferente. Aí eu fiz xixi na muralha, deixa eu contar pra vocês a história. Fui acampar na muralha, né? Eu e minha amiga Melina, descansa em paz. Da China, porque agora tá no Brasil. Mas a gente foi acampar na muralha. O pior acampamento da vida. Foi o dia horroroso. E não tinha lugar pra fazer xixi. E eu sou uma pessoa que faz xixi de noite, de madrugada. O que aconteceu? Eu tava com vontade de fazer xixi, gente. Eu não quis sair da muralha pra fazer xixi, não. Tem que descer a muralha pra fazer xixi. Eu fiz xixi na muralha. Eu duvido que vocês fizeram uma coisa dessa. Eu fiz xixi numa das 7 maravilhas do mundo. Isso é uma coisa criminosa. Sou criminosa. Mas, gente, é maravilhoso. Eu já fui em 3 trechos diferentes da muralha. E nos 3 trechos que eu fui, eu fiquei encantada. Gente, é uma vista. É uma experiência surreal. Sabe? Você pisar em um lugar milenar com uma história tão marcante, você sente o ambiente. É uma coisa que, tipo assim, eu tenho 2 dias pra estar em Pequim. Tenho 2 dias no norte da China. Onde que eu devo ir? Pra muralha. Porque na muralha você encontra tudo. Você encontra a beleza da China, a história da China e, principalmente, boa comida ao redor da muralha. As pessoas ainda estão, né, bem aos poucos vindo pra cá. Estão mais indo que vindo. Mas... as pessoas que querem vir para a China em algum momento das suas vidas, qual o conselho, a dica que você daria? A primeira coisa que eu vou dar, conselho que eu vou dar para vocês é não se incomode com os outros, principalmente com os chineses, porque eles têm um mundo completamente fechado, eles não conhecem o mundo que a gente conhece. Eles não sabem nem onde fica o Brasil, por exemplo. O Brasil, uma vez perguntaram se você ficava na África. Eles não têm conhecimento geográfico. Então, eles vão achar que você é realmente um extraterrestre. Tem vezes que você vai se sentir como se fosse num aquário, com tanto de peixe.
Mas é só porque eles não têm conhecimento mesmo, tá, gente? Abram a cabeça de vocês e não se sintam ofendidos pela falta de informação internacional. Tem alguma coisa que você, se você pudesse fazer diferente, você faria? Claro, eu não teria baixado o Tantan. Pra quem não sabe, Tantan é o Tinder chinês. Hoje eu falo isso com orgulho, porque eu não terminei com o chinês. Então eu posso falar, não baixem Tantan. Eu acho que se eu pudesse ter feito algo, eu teria me mantido mais distante, sabe, da cultura chinesa. Eu acho que eu tentei muito, durante um tempo, tentar me encaixar na cultura, sabe? Me encaixar nos padrões. Mergulhar no... Não rola isso não, gente. Aqui não tem como. Você pode falar um chinês perfeito. Você pode se adaptar super bem ao lugar, mas você nunca vai ser sociedade com eles. Nunca. A nossa cara, né? Não tem como disfarçar. Não mesmo. Então não baixem Tantan. Não baixem Tantan. Mas as pessoas vão perguntar quais foram suas experiências com o Tantan. Gente, eu tive 3 encontros, eu acho, no Tantan. Eu saí com 3 chineses diferentes. Bom, é isso, gente. A gente vai ficar por aqui. É isso aí, gente. Assista o vídeo do canal aqui e dá o like e segue a Dani aí, ó. Eu não paguei ela pra fazer propaganda não, tá, gente? A gente faz de graça porque a gente é parceira. Então, curta, compartilhe, espalhe todo amor. E nos vemos nos próximos vídeos. Zaijian! Agora é só fazer uma chamadinha pro começo. Tipo, meio que resumindo o que a gente vai falar. Deixa eu chamar quem vai fazer sou eu. Eu queria dizer pra vocês que hoje tem muita besteira nesse vídeo. É brincadeira.